E hoje nós estamos falando desse assunto importantíssimo, que é uma conferência, né, para o nosso município de extrema importância. A gente fala de palavrinhas e de repente essas palavrinhas, de letras, e de repente essas letras significam tanto, né? Suas. Aí de repente a gente fala assim, o que será que está falando, né? Mas é um sistema único de assistência social. Tecnicamente, de situações, e de repente a gente não compreende. O SUAS é de extrema importância, porque realmente é como se fosse o SUS, né? De saúde, e a gente está falando da assistência social. E como nós vamos falar desse tema família, que está muito ligado a essa questão da assistência social. E eu vou falar um pouquinho para vocês a importância que é realmente a família e a importância que é essa família ter uma assistência social, né? Nós temos uma estrutura muito formidável aqui. Quando a Daniane me convidou, ela me falou que são 40 funcionários na assistência, né? E isso é importantíssimo para nós, porque realmente a assistência, uma família não sobrevive com uma assistência. E a gente não está falando de família miserável, não. A gente está falando de todas as famílias. E aí que envolve essa questão do julgamento, né? A primeira coisa que eu falo para um paciente quando ele está sentado comigo, eu estou vendo aqui que tem também psicólogo, uma pessoa que não se alimenta bem, ela não tem condição de ter uma saúde mental. E é nisso que nós vamos fazer esse casamento entre psicanálise, família, SUAS, assistência social, e deixar bem clara essa situação do que é importante essa questão do Sistema Único de Assistência Social, né? Então, hoje, realmente, gente, a importância desse silêncio de vocês, ou desse sim de vocês, de aprovarem, né, um estatuto tão formidável como esse, né? Às vezes a gente fica não muito atento, e eu lido com lei há muitos anos, e sei como é chato uma leitura de uma lei, né? E acaba sendo uma lei para assistência social de São Gonçalo, o estatuto, mas o importante é realmente o que se vai ser discutido aqui, né? Para traduzir para vocês os laços, os objetivos e os projetos. E aí vamos falar um pouquinho da família, né? Eu tenho muito comigo que a família é uma estrutura. Nós estamos falando aqui de gestão de assistência social, né? E eu falo que a primeira gestão vem da família, né? Se não tem uma família estruturada, realmente não existe gestão de pessoa. A pessoa não sobrevive se ela não tiver uma família estruturada. E a gente pensa assim, família estruturada é mãe, pai, filho? Não. Hoje a gente tem uma diversidade de... Hoje nós temos uma diversidade de família, que hoje a família brasileira já não é só mais composta por mãe, pai e filho, né? Hoje nós temos uma diversidade de situações, e aí que vem aquela parte muito importante, onde a gente fala que não pode ter julgamento. A minha família é dessa forma, a família do meu vizinho, a família da pessoa que eu vou dar assistência é outra, né? E a gente está falando de uma forma geral, não só como elementos, mas às vezes de educação, de aprendizado, de gestão. Porque a gente fala muito em gestão, a gente pensa em empresa, né? Gerir empresa. Não, uma mãe, um pai, um avô, uma avó, uma tia, ele gera, ele realmente gerencia e faz uma gestão daquela pessoa. E eu acho que a principal gestão é essa. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Nós, lá em casa, nós somos 5 filhos. E nós somos de uma família muito humilde. E eu tenho pai e mãe. Mas meu pai, eu sou nascido em 74. Não pareça, mas eu vou fazer 50 anos o ano que vem. Vou fazer 49 esse ano.
E nós somos, a minha irmã mais velha, ela vai fazer 63 anos. E nós somos 5 filhos. O meu pai, na década de 74, era uma década que estava construindo São Paulo, e na época dos meus irmãos, meu pai era pedreiro, ele ia para São Paulo e ficava anos lá. Então, praticamente, minha mãe nos criou sozinhos, né? Eu me recordo do meu pai constantemente na minha casa com 10 anos. Então, antes disso, era minha mãe que criava. E eu falo para vocês que, assim, a gestão da minha mãe foi de extrema importância, porque ela tinha poucos recursos, realmente ela necessitava de uma assistência social e ela conseguiu fazer isso, principalmente porque ela geria com amor. A gestão, a gerência dela era com muito amor. Eu vou contar um episódio para vocês que me recorda muito, que a festa do Rosário, que acabou de acontecer agora, nós não íamos na festa do Rosário. E a gente sempre pedia para minha mãe: mãe, leva a gente na festa do Rosário. Eu ainda muito criança, né? De colo, mas meus irmãos mais velhos, né? E sempre pedia. Até que um dia minha mãe nos levou. E ela não tinha dinheiro para comprar nada. E criança pede tudo, né? Vocês são mães e crianças e a gente pedia tudo. Até que ela tinha dinheiro para comprar uma maçã do amor. Ela comprou essa maçã do amor e levou para casa. E lá em casa ela partiu em 5 pedaços. Eu tenho uma irmã que ela é brigona e ela briga com tudo. E ela falou: eu não quero um pedaço, eu quero uma maçã inteira. Ela falou: então eu vou explicar para você por que chama maçã do amor. É porque se divide. E aqui eu estou dividindo para vocês. E assim, a minha mãe dava uma lição para a gente, que hoje eu levo essa história, porque assim, dentro das condições dela e das situações que nós vivíamos, o amor era dividido de uma certa forma, que assim, a gestão nos transformou em pessoas do bem, né? Em profissionais que todos nós, lá na minha casa, é uma diversidade de profissões, né? Tem professores, tem pedreiro, tem cantineira, tem todas as profissões da minha casa, mas todas pessoas do bem. Então eu falo para vocês que assim, a nossa origem, e realmente a primeira gestão que se tem é lá na família. E a gente costuma, na psicanálise, às vezes não tem regressão na psicanálise, mas a gente volta em momentos da infância, porque realmente são momentos muito importantes na vida nossa. Os traumas que trazemos para as nossas vidas de adultos são lá da infância. Então, a idade de 0 a 7 anos é de extrema importância. Então, é nesse momento que, de repente, a gente deve pensar, sem julgamento algum, da assistência que a gente deve ter, né? Assistência levada para assistência social, né? Que assistência social é muito mais do que tudo. E como que a gente deve começar? A gente deve começar na família da gente. É lá. É dividir aquela maçã do amor e explicar o porquê do dividir, né? Não é obrigar o filho, de repente, a ir na escola, mas explicar para o filho o porquê de estudar. Então, isso é muito importante, né? E eu acho que vamos falar assim, hoje as pessoas estão muito doloridas, né? Estão doentes mentalmente, nós passamos por uma pandemia, passamos por um momento que nós não podíamos abraçar, não podíamos tocar na mão, não podíamos aproximarmos de pessoas importantes na vida da gente, né? Então hoje, vocês que lidam com pessoas, né, que precisam de uma assistência, têm que lidar com amor. Nós não seríamos os filhos que somos hoje se a minha mãe não desse esse amor para nós. Então, e é importante isso porque você não sabe o que a pessoa passou na vida dela. Ela chegou até você daquela forma. Mas a vida dela é que a gente não pode julgar a pessoa pelo que ela está parecendo ali agora. E aí nós vamos falar um pouquinho dessa nossa família brasileira, né? A diversidade de famílias brasileiras.
Quem aqui é composto de família de pai, mãe e filho? Quem é composto de família mãe e filho? Quem é composto de família de mãe, mãe e filho? Quem é composto de família de pai, pai e filho? Quem é composto de avó e filho? Tá vendo? Essa é diversidade de família. Tem algum julgamento para vocês? Ou mãe e filho não é mãe e filho? Vocês sabem por que não tem dia dos pais, dia das mães mais na escola? Agora tem dia da família? Vocês sabem? É por causa disso. O menino que tinha 2 pais e tinha o dia das mães, o que ele faria? O menino que tem 2 mães e era o dia dos pais, o que ele faria naquele dia? Então, olha como nós estamos evoluindo, né? E assim, não é diversidade de gênero, é amor. A gente tem realmente que pensar no amor. Não existe essa situação de avó e neto não são famílias. São famílias. E hoje, na verdade, a nossa legislação determina isso. Então, por que nós vamos julgar? Mas no fundo, não precisa nem balançar a cabeça. No fundo, a gente não julga? Julga. A gente fala, aqueles 2 rapazes não vão cuidar bem daquela criança. Aquelas 2 mães não vão cuidar bem daquelas crianças. A nossa justiça julga dessa forma. Sabe por quê? Porque, na verdade, quando há disputa de guarda, se vê se a mãe é casada com outra mulher, se vê se o homem é casado com outro homem. Isso é preconceito. É não entender a vida, que a vida, na verdade, é levada de amor. Hoje, então, gente, nós temos essa diversidade de família. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente vem falar do SUAS, a gente vai falar de família, né? Quando a gente faz lá o cadastro único e, de repente, a pessoa fala assim, olha, sou eu, Ana, Maria e o Pedrinho. Você já olha e fala assim, mas peraí, que família é essa? Não. Cadê a sua certidão de casamento? Mas se chegar uma pessoa e falar assim, olha, eu sou a Maria, ele é o José e o Pedrinho tá ali. Nós moramos juntos. Ok, bacana, vamos fazer o cadastro. Essa é ainda, gente, uma visão muito próxima do que a gente entende que, na verdade, vamos falar assim, ainda não tem preconceito, mas a gente tem um preconceito que ele está enraizado nas pessoas, né? Eu acho que assim, não é questão de vestir camisa, se está certo, se está errado, mas assim, a gente tem que ter uma visão geral, né, de tudo. Por isso que a gente está fazendo essa diversidade, por isso que a gente tem que compreender que realmente há a diversidade da família brasileira.